Você sabia que o reino não virá? É isso mesmo. O reino não virá até nós. Muitas pessoas se utilizam de um texto que está no emprego do verbo passado e eles colocam para o nosso futuro. Por quê? Porque quando Jesus de Nazaré foi indagado por seus discípulos, e os seus discípulos disseram: Senhor, nos ensina a orar. E Jesus ali ele vai, aquela oração profética, né? Ele vai falar da oração profética e ele diz: quando vocês orardes, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E quando nós chegamos no versículo 10 do capítulo 6 de Mateus, lembrando que Jesus de Nazaré ainda está cumprindo a lei. Ele não tinha morrido ainda. Então era uma oração profética para aquilo que ainda iria acontecer. No versículo 10 ele diz assim, dentro daquela oração, Mateus 6,10, ele diz assim: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, olha o que Jesus está ensinando para os seus discípulos. Quando vocês orarem, vocês vão orar assim. E vocês vão dizer assim: venha a nós o teu reino. Por quê? Porque o reino de Cristo ainda não tinha sido estabelecido. Jesus estava ali cumprindo a lei e ele iria para a cruz e no seu sangue ele ia estabelecer o seu governo, o seu reino eterno. Então, o reino estava próximo, era o que João Batista dizia. O reino está próximo, era o que Jesus dizia. O reino de Deus está próximo. E aí os fariseus chegaram: mas como é que vai ser esse reino? Jesus dizia: esse reino não vai vir, ele não virá com aparência visível, exterior, porque esse reino estará dentro de vós. Este reino é um reino espiritual. Eu irei estabelecer esse reino. Era isso que Jesus estava dizendo. Então hoje, amados, nós não devemos orar mais pedindo para que venha a nós o teu reino. Por quê? Porque esse reino já foi instalado. Esse reino foi inaugurado quando Jesus disse: está consumado. E muitos filhos de Deus ainda vivem fazendo esta oração dos discípulos de Jesus de Nazaré. Venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. Qual a ideia que você tem de reino de Deus quando você está dizendo: venha a nós o teu reino? Quem é que reina na tua vida? Quem é que reina sobre os povos? Observe que os religiosos eles dizem assim: Jesus é o nosso rei. Bom, mas todo rei ele já tem um reino. Como é que eu vou dizer que Jesus é o meu rei, Jesus é o nosso rei, mas eu não acredito que esse reino já exista? Aí eu estou dizendo: venha a nós o teu reino. Sim, eu sei que o Senhor é rei, mas venha a nós o teu reino. Bom, se ele é rei, se eu o reconheço como rei, eu preciso entender que todo rei ele já possui um reino. E Jesus já possui esse reino. Então, antes da cruz, venha a nós o teu reino. Depois da cruz, o reino já veio, o reino de Cristo, o reino eterno. Então nós não podemos mais, amado, ler esse texto, ou fazer essa oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, essa oração profética, dizendo: venha a nós o teu reino, porque o reino já veio. Olha o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, olha o que o apóstolo Paulo diz: e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha o que Paulo está falando para um povo que viveu contemporâneo a Jesus de Nazaré, para um povo que viveu dentro lá daquela geração, para um povo que viveu
as mudanças das leis, ou seja, a transição da lei para a graça. Então, dentro daquele período onde Jesus estava dizendo e ensinando para os discípulos pedirem: venha a nós o teu reino, porque o reino ainda não tinha sido estabelecido. Depois da cruz, o apóstolo Paulo, vivendo depois da cruz, ele está falando para os colossenses que nos tirou do poder das trevas, antes do reino, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Observe que aqueles que viveram antes do reino ser estabelecido, né, na cruz, ou seja, aqueles que viveram antes da obra redentora no Calvário, eles estavam vivendo no poder das trevas. E o que era o poder das trevas? Era um ministério de condenação e morte. Era um ministério do pecado. Era um ministério da lei que dava força ao pecado e que não justificava o homem. Então Jesus de Nazaré, que estava no cumprimento do ministério de condenação e morte, que estava no cumprimento da lei, Mateus 5,17, ele veio cumprir a lei. Ele estava falando para os seus discípulos: quando vocês orarem, vocês dizem assim: venha a nós o teu reino. Paulo, que já está vivendo aqui depois da cruz, depois que o reino foi estabelecido, Paulo está dizendo que nos transportou, nos tirou do poder do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quem foi transportado do império das trevas, do poder das trevas, para o reino do Filho amado de Deus? Eu, você, nós, na nossa geração, no século XXI? Não, amados. Porque nós não nascemos no ministério das trevas. Nós que nascemos depois da obra redentora do Calvário, depois da cruz, nós não nascemos debaixo do ministério de condenação e morte. Nós não nascemos em trevas. Nós não nascemos no poder das trevas, porque o poder das trevas era o pacto antigo. Era o pacto de condenação e morte. Paulo explica isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, no versículo 7 e no versículo 9. Ele diz que a lei era um ministério de condenação e era um ministério de morte. Então observe que a lei era um ministério das trevas, da escuridão. O ministério da graça, o ministério de Cristo, é o ministério da luz, é o ministério deste reino que foi estabelecido. Então Paulo está dizendo, nós fomos transportados, ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós que nascemos depois da cruz, depois do reino estabelecido, nós não devemos pedir: venha a nós o teu reino, e nós também não podemos nos incluir dentro desse texto que Paulo disse que nos tirou do império das trevas, porque nós não estávamos no império das trevas. Nós já nascemos no reino do Filho amado. Nós já nascemos dentro do reino estabelecido. É por isso que agora eu entendo, amados, e eu espero que você compreenda também, quando Jesus, ele diz assim de João Batista: dos nascidos de mulher, não há profeta maior do que João Batista. Aí ele já profetiza. Mas os filhos do reino, aqueles que são do reino, eles são maiores do que João Batista. O que Jesus estava querendo dizer com aquilo? O que Jesus estava querendo dizer quando ele dizia um pequenino do reino é maior do que João Batista? É porque João Batista, ele foi o último profeta do ministério das trevas. Talvez isso soe estranho aos teus ouvidos. Ministério das trevas, amado, era a lei de Moisés. Era o ministério de condenação e morte. Por isso que Jesus ele foi para o Calvário,
porque ele estava debaixo de um ministério de condenação e morte. Ele assumiu as indulgências da lei, ele assumiu a culpa, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então nós não fomos transportados para o reino, nós já nascemos dentro do reino. Nós não nascemos candidato ao reino, nós já nascemos eleitos, abençoados com todas as sortes de bênçãos. Nós já nascemos como filhos amados desse Deus maravilhoso, que é Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Então, amados, você não deve pedir, venha a nós o teu reino, porque isso aqui está lá no passado. E você também não deve se incluir dentro desse texto de Colossenses, quando Paulo diz, e nos tirou do poder das trevas. Eu até entendo que nós fomos tirados, uma vez que os nossos olhos foram iluminados, uma vez que nós passamos a conhecer o Evangelho, eu até entendo, né, entre linhas, que nós fomos tirados do poder das trevas de quê? Da ignorância, da nossa religiosidade, sabe? Da nossa forma de ver e até servir a Deus por intermédio da religiosidade. Nós fomos tirados sim desse poder, dessas trevas que era a religiosidade, onde nós queríamos pagar o preço para obter algo de Deus, quando na verdade Deus já otorgou tudo gratuitamente no nosso espírito. E o que Ele quer é que nós venhamos reconhecê-lo e temê-la e temer a sua palavra e nos submeter a mesmo. Então nós não fomos tirados do poder das trevas, nós não fomos transportados para o reino do seu Filho, nós já nascemos no reino.